No Pode Me Dizer desta semana, você vai acompanhar um bate-papo com uma mulher inspiradora, ela que já ficou no 5º lugar do Miss Mundo, Letícia Frota de Manaus para o mundo, literalmente. Literalmente, adoro essa frase. Muito obrigada pela recepção, Dani. Uma honra estar aqui com você, poder compartilhar, conversar de tudo um pouco. São muitos tópicos para a gente abordar hoje. Muita coisa, gente. E uma oradora de impacto, né? Você consegue perceber. Linda, maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada a você que está nos acompanhando. O Pode Me Dizer é um podcast com um bate-papo leve, descontraído. E ele vai ao ar no nosso canal no YouTube, Oratória de Impacto. E se você está chegando agora, já me segue, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação para você acompanhar tudo que nós postamos por aqui. E nós contamos com o apoio de Itali Joias, que sempre tem as melhores joias, e hoje Mangarataia, que me veste e que nos apoia em todas as nossas edições do Pode Me Dizer. E vamos direto ao nosso bate-papo. Letícia Frota acabou de chegar da Índia, de uma temporada de 5 meses na Índia. Como foi esse desafio de sair de Manaus, da terrinha, para passar 5 meses na Índia? Foi um grande desafio e uma grande oportunidade de crescimento. Tem os dois lados que eu sempre gosto de falar para as pessoas, para os meus amigos, familiares que me perguntam como foi. E foi uma decisão difícil também de ser tomada. E antes de ir para a Índia, eu acho até legal contar isso para o público, que eu estudei muito sobre essa oportunidade. O que é ser um modelo internacional fora? O que realmente acontece na vida de uma modelo? Porque eu sou muito assim, na minha vida, quando eu vou fazer algo, me determinar a fazer algo, eu estudo sobre aquilo, sabe? Caio de cabeça pra entender. E se der muito certo, como que é se der muito certo? E se der muito errado? O que vai acontecer comigo se der muito errado? O que eu posso esperar? Então é uma cultura muito diferente, a forma de viver é um país muito distante, então tudo isso são consequências que eu coloquei no papel antes de embarcar, de tomar minha decisão pra viajar, pra fazer essa temporada de trabalho. E conversei com família, com amigos, com as pessoas importantes pra mim e decidi viver. E eu tenho muita coisa pra contar, gente. São muitos subtópicos aí, através dessa temporada da Índia. Meu Deus do céu. Olha, deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Aqui no Pode Me Dizer, o convidado chega e eu não converso com ele antes, tá? Normalmente o convidado chega, fica na outra sala e eu tenho o bate-papo de primeira aqui com eles. Mas Letícia chegou e nós já começamos a conversar e eu curiosa, eu disse, eu não vou mais te perguntar nada. Chega. Eu quero ouvir o efeito surpresa, eu quero ver o efeito surpresa mesmo, de ouvir as suas histórias. O que foi mais difícil de viver 5 meses na Índia? Pra Comida, mim, cultura... foi um mix, mas se eu for pegar uma opção, eu vou dizer que foi a comida, porque é realmente muito diferente, gente, contar pra vocês os bastidores da alimentação da Índia. Então, assim, muito carboidrato, baixa proteína. Eu tive um desafio na questão de saúde, de sono, de exercício físico, coisas muito importantes pra gente. Você já tinha uma rotina. Aqui eu já tinha uma rotina muito estabelecida e eu me vi desafiada a tentar administrar isso e eu não consegui, e a me perder mesmo. E por que disso? Né? É diferente quando a gente consegue administrar o horário do trabalho, o horário da academia, o horário para fazer a comida, a marmitinha fit, tá tudo certo. Porém, lá eu tinha uma carga horária de trabalho muito grande. E isso não me permitia conseguir preparar todas as minhas refeições, muitas das vezes. Então, toda vez que eu ia para o trabalho, eu tinha que pedir comida fora e não encontrava opções muito saudáveis. Mas a comida é muito desafiadora, tudo muito apimentado. Isso aí todo mundo já viu. E é verdade. Muita pimenta na comida indiana, condimento também, e eles comem muito carboidrato, então uma comida assim que é clássica para eles no almoço. São diferentes molhos, um deles se chama Butter Chicken, que é meu favorito. É um molho assim, meio vermelho, um pouco apimentado, com os temperos, e eles comem geralmente com frango. Sim. E tem vários desses molhos. E aí você põe o pão, aquele pãozinho árabe, e você molha no molho e come o molho com pão. Então é uma refeição clássica para eles, mas imagina, pra gente é super diferente. Os molhos muito apimentados, cheios de tempero, o pão no lugar do arroz, ou enfim, da batata doce, de algo que a gente comeria, e foi um desafio muito grande, mas... Você teve vontade de voltar? Eu não tive vontade de voltar, mas eu fiquei ansiosa pela minha volta. Mas por quê? Porque a partir do momento que eu decidi estar lá, eu falei pra mim mesma, eu vou aguentar isso até o fim, porque eu coloquei como uma prova de resistência pra mim. Então,
Sim, na verdade, assim, eu quis voltar aqui, só que eu programo a minha cabeça. Falei, eu tomei essa decisão, isso aqui tem muito pra me acrescentar. Por mais que esteja difícil, eu nunca mais vou viver isso na minha vida. A experiência de ser um modelo internacional. Os desafios, os prós e os contras, eu tenho 22 anos e eu preciso aproveitar isso, porque eu não vou viver isso nunca mais. Então, olha quanta coisa boa tem, apesar das coisas, dos contras. Então, em que eu vou focar, em que eu vou colocar e canalizar a minha energia? Então, foi aí que eu falei, coisas positivas. Trabalhar com marcas diferentes, fazer portfólio, ter experiências em lugares, poder conhecer a fundo a cultura, porque uma coisa é você viajar, outra coisa é você morar, conhecer as pessoas. Então, tem uma amiga minha que fala que o nosso defeito, às vezes, é não se conectar. E eu achei isso lindo nela. Por quê? Ela é quase indiana, a gente brinca, minha roommate. Ela é do Brasil? Ela é do Brasil, e ela dormia comigo, minha roommate, colega do apartamento. Eu aprendi muito com ela, porque ela estava na 2ª temporada da Índia. E ela falou, o nosso defeito é a gente só ver as coisas ruins deles. E os indianos, eles têm um coração enorme, enorme. Eles são muito receptivos, carismáticos, se conectam com os brasileiros. E eles têm os defeitos deles? Tem as diferenças culturais? Tem! Mas, gente, eles estão ali, na maioria das vezes, de coração aberto pra compartilhar sobre eles, pra saber sobre a sua vida. E é nisso que eu focava, sabe? Então, algo que muitos modelos fazem. Elas chegam no estúdio pra trabalhar e elas começam a ver defeito em tudo. Isso aqui é ruim, esse estúdio é ruim, essa marca é ruim. Mas você acha que você vai ter um trabalho bom em um dia bom se você ficar pensando que tudo ao seu redor é ruim? E a gente via muito esse tipo de situação. Então, não interessa se o cenário não tá favorável. Inverta isso. Consiga administrar isso. E aí, no fim, você pode ter um dia incrível onde você não esperava nada. Então, se conecte verdadeiramente com o lugar que você tá, com as pessoas. E foi isso que me fez aguentar até o fim, sabe, da jornada. E o que você fez pra preparar a tua mentalidade? Porque você falou, eu determinei, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ficar. Sim. Então, como você preparou a tua mente para enfrentar todos esses desafios e os desafios do mundo Miss que você ainda vai contar? Como é que você preparou tudo isso? Isso, na verdade, é um processo dos últimos anos da minha vida, inclusive o Miss, que veio antes da carreira internacional. Eu digo até que se eu não tivesse passado por tudo isso me preparado, talvez eu não teria aguentado. Mas é um processo de muitas técnicas e autoconhecimento, sabe? Entender o seu limite, entender até onde você pode ir, até onde você deve, não deve, quais são as suas prioridades. Então, eu também sabia que a minha prioridade atual era essa, e foi isso que me fez aguentar. Então, técnicas de inteligência emocional, que às vezes tudo que você quer é chorar, é alguém, um colo, uma família, coisa que você não tem, um familiar, pra você compartilhar, uma pessoa ali de confiança, porque todas as pessoas que são ali são novas, você conheceu agora. Então, é muito difícil você confiar e se abrir para as pessoas que você conheceu agora. Então, eu tive o privilégio de ter 2 amigas incríveis, que foram as minhas 2 colegas de quarto, que a gente realmente tinha uma troca muito linda, mas não é sempre que isso acontece na vida de modelo. Às vezes você tem que dividir o quarto com uma pessoa que você não tem afinidade nenhuma, dividir casa com pessoas que você não tem afinidade. E aprender a lidar com elas. Aprender a lidar. E muito legal isso que você falou, por exemplo, entra nas técnicas e entra nesse aprendizado de lidar com as pessoas. São pessoas muito diferentes de você e que você não escolheu estar ali com elas, mas você tem que aprender a estar ali com elas. Então eu até brinquei que eu estaria preparada talvez até para um reality show. Por quê? Porque é isso, a gente se sente num Big Brother. Na minha casa que eu morava, no início tinha 7 modelos. E quando eu saí de lá, tinha 15 modelos morando num apartamento. 15 modelos? 15 modelos, todas mulheres. E você já viu muitas mulheres juntas, né? É uma bênção. Mas assim, graças a Deus, nós não tínhamos problemas umas com as outras. Isso é uma curiosidade boa. Mas a gente tinha que aprender a se respeitar entre as nossas diferenças, né? Então, às vezes, uma tem uma personalidade mais forte, a outra mais tranquila, a outra não. E tudo isso você tem que aprender a tolerar. Às vezes a pessoa não tá num dia ruim. E você também está num dia ruim, você também. E aí? Dá um fight, né? Mas não, você tem que se respeitar, entender que cada uma tem o seu espaço dentro do apartamento das 15 mulheres. E administrar isso. Administrar pessoas. Então, foi uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça. Se eu for trabalhar numa empresa depois dessa temporada internacional, eu vou ter visto tantas pessoas com diferentes personalidades que eu vou usar isso a meu favor. Então, gente, eu falo muito para as pessoas que não é o lugar que você tá, é o que você tira daquilo que você pode, de onde você está, na verdade, né? Não é o lugar, é o que você aprende de acordo com onde você está, porque eu tirei experiências que eu posso aplicar em diferentes carreiras. Letícia, eu estou impressionada com você. Eu tô lembrando do primeiro dia que você veio aqui no meu escritório, da primeira vez que eu te atendi, como você está
muito mais forte, como você está muito mais madura, como essas experiências fizeram a diferença. E você sempre foi muito determinada. Sim. Desde quando você chegou aqui, você já estava se preparando, você fazia toda uma preparação para tudo, todos os concursos que você foi, e é perceptível a diferença. Você já ouviu isso de outras pessoas que dizem como você está grande, como você está mais mulher, mais forte, mais madura. Sim, já te falaram isso? Com esse feedback. E eu escutei de algumas pessoas e eu fico muito feliz de ouvir por você, que foi uma das pessoas que me conheceu lá atrás. A Dani me treinou. A Dani viu as dificuldades que eu tinha, os medos que eu tinha. Então é muito bom ouvir um feedback de saber desse crescimento, assim, que você sente essa energia daí. E eu fico muito feliz mesmo com as experiências, porque sem elas eu não seria quem eu sou. Então, por mais que seja difícil, vale a pena. Lá na frente a gente fica forte. E você falava ainda agora também sobre essa experiência toda de ir pro Miss. E que lá no Miss, lá no Internacional, conta pra gente como é que foi aquela situação. Em algum momento dessas provas que você já enfrentou, você é Miss Brasil Mundo, você ficou no 5º lugar no Miss Mundo. Sim. E como foi pra você lidar com o nervosismo antes de uma prova? As pessoas às vezes perguntam muito isso porque elas pensam, você realmente sentiu medo? Você realmente sentiu um nervosismo? Aonde que estava o seu medo e o seu nervosismo antes de você que ninguém percebeu. Nossa, ela estava tão tranquila dando o discurso dela. Eu lembro de um discurso que foi muito marcante para mim, que nós estávamos 25 candidatas entre 112. As 25 foram selecionadas para dar um discurso no lugar que aconteceu o G20 na Índia. E o G20, eles tratam sobre assuntos do mundo, são ali os representantes dos países que estão naquele lugar. E nós estávamos ali. Então a pressão do lugar é imensa, é uma grande responsabilidade. E eu estava ali para falar sobre mudanças climáticas, a Amazônia, meu trabalho com isso durante a seca que a gente teve. Aquele discurso para mim foi muito marcante porque as pessoas falavam, depois que assistiram o meu discurso, meu Deus, parece que ela está dando uma receita de bolo. Eu juro, nos comentários, parece que ela está simplesmente explicando uma receita de bolo. Que incrível! E eu estava muito nervosa, preocupada com o que as pessoas iam falar, porque no meu interior eu não tava 100% segura daquilo. Então eu tava com medo das pessoas focarem na minha falha. Eu abri meu Instagram e olhei as mensagens, todo mundo falando a mesma coisa, e eu fiquei tão feliz, tão feliz. E sim, o medo existe. Eu fiz realmente um processo também antes. Eu lembro que na madrugada que antecedeu essa prova, eu não consegui dormir. E eu tinha ali uma base do texto, do meu discurso para estudar, para apresentar. E às vezes a gente quer ficar muito ali, né? Eu tenho que decorar isso aqui de cabeça para falar isso aqui, porque isso aqui vai ser perfeito. E nem é. Você tem que desprender daquilo, você tem que ter o seu conhecimento ali, estudar o assunto, né? Para as misses aí que vão se preparar, estudem, mas não fiquem engessadas. Porque se você for decorar só as frases, se você esquecer uma palavra, você pronto, já era. Já era a sua vida. Então eu me preparei muito para essa prova, eu fui a primeira das 25 candidatas a falar. Não deu nem pra esperar um pouco mais. Esperar. Ele já se direcionou, Letícia Frota me apresentou, vai, diga. E aí eu comecei, eu respirei fundo e comecei, e na hora vem os pensamentos querendo tomar conta de você. Pensamentos intrusos. E na hora eu foco. E aí uma história muito interessante para compartilhar com as pessoas. Na final do Miss Mundo, eu tive um episódio, poucas pessoas sabem disso, só os mais próximos, mas eu acho muito interessante falar para as pessoas que estão ou vão estar num lugar como esse, aprenderem, se fortalecerem. E eu tive um momento de insegurança muito grande. O confinamento inteiro, quase 30 dias de confinamento, tinham sido vencidos, com discursos em inglês, com todos aqueles medos vencidos. E eu olhando para trás, meu Deus, que eu consegui. Mas nesse dia, eu olhei pro palco, eu imaginei o mundo inteiro me assistindo. A pergunta, o tópico, eu não fazia ideia da pergunta que eles iriam me fazer, porque no concurso de beleza a gente tem as perguntas e eles não dão brief. Essa é a pergunta que a gente vai te fazer, pelo menos não no Miss Mundo. Então, eles podem abordar mudanças climáticas, eles Amazônia, dão tema, não a pergunta em si. Eles não dão nem o tema. Ah, lá nem o tema. Lá nem o tema eles deram pra gente. Então, como que eu vou falar sobre algo que eu não sei o que é? Inglês. Porque se for um tópico que eu tenho conhecimento e vocabulário,
Perfeito. E se for um tópico que eu não tenho vocabulário em inglês? Como é que vai me sair? É injusto com as meninas que não falam, porque tem mulheres fluentes. Então eu vou estar competindo com mulheres fluentes. E aí vinha todos os pensamentos sabotadores na minha cabeça. Você vai competir com mulheres fluentes, elas sabem tudo sobre a língua e você não. Se cair um tópico que você não tem vocabulário, o que você vai fazer? E aí eu falei com a minha equipe, os meus preparadores de oratória, e eles falaram pra mim, Letícia, você aguentou até agora, as pessoas estão impressionadas com você, você precisa continuar, você precisa, sabe, você consegue sim, acredite em você que você consegue. Então essas pessoas foram muito importantes pra mim, e eu falei, eu tenho que administrar essa emoção, preciso administrar isso agora, porque é o meu sonho, eu me preparei por 2 anos, né, do Miss Brasil até o Miss Mundo, fora os 3 anos que antecederam, quando eu ganhei o Miss Brasil Mundo, foram 5 anos de jornada do Mundo Miss, me preparando pra estar aqui. Isso vai ser lembrado pro resto da minha vida, e eu vou falhar agora. De jeito nenhum. Eu não me permito falar agora. E aí eu entrei, eu fui no banheiro, me tranquei, ninguém sabia onde estava a Miss Brasil Mundo, eu estava no banheiro, comecei a orar, me preparar espiritualmente, que é muito importante, seu espírito ele precisa estar em paz. E pra mim as pessoas precisavam me sentir a energia da Letícia, não só ouvir as minhas palavras, porque ouvir não palavras, texto decorado. Escuta, é lindo falar textos decorados, mas precisavam sentir a minha energia. E eu precisava estar leve. E eu queria que as pessoas se encantassem por isso, porque isso é quem a Letícia é. Então imagina eu subir naquele palco e não expressar quem eu sou, falar palavras vazias. Então eu me preparei, orei, e a Dani me mandou vários áudios no WhatsApp, de acordo com o treinamento que a gente fez, que ela falou, pra eu fazer esse processo de preparação antes de entrar no palco. E foi exatamente o que eu fiz. E eu falei, eu vou sair daqui deste banheiro, deste quadrado, pronta pra subir naquele palco. E eu vou ativar todos os pensamentos positivos que eu tiver na minha cabeça, nenhum pensamento negativo vai tomar conta de mim, porque esse momento é muito importante pra mim, para as pessoas que acreditaram em mim, para os preparadores que investiram em mim, está todo mundo contando comigo, mas sem pressão, né? Tá todo mundo contando comigo, mas não se pressione. Foi exatamente isso que eu fiz. Então, os momentos de medo, eles sempre vão vir, gente. Os pensamentos sabotadores, o seu psicológico vai querer te abalar, sim. Você vai pensar nas piores hipóteses possíveis, mas você aprenda a controlar isso. E sabe o que é interessante, Letícia? Você fez o curso, a Letícia fez mentoria comigo, fez o curso de oratória, mas ela também fez vários outros treinamentos. Sim. Ela fez diversos treinamentos e acompanhamentos. Só que tem uma coisa que é muito importante, Letícia. O que é mais importante não é só você participar de um treinamento de oratória, é você entender que aquela técnica é você que precisa colocar em prática. Você recebeu um recurso, você recebeu um conhecimento. Se você não colocar em prática, não vai resolver. Você não vai ter confiança, você não vai ter técnica de oratória para falar, porque você recebeu uma informação. Sem treinamento, nada acontece. E aí, na hora que você disse, sentiu nervoso, você tinha recurso, você tinha conhecimento do que fazer. E aí você colocou em prática. Não ia adiantar nada ter te enviado as técnicas e os áudios se você não colocasse em prática. Sim. E aí você fez o exercício e ativou. Isso que eu gosto de reforçar, porque às vezes a pessoa faz um processo de mentoria e ela quer um resultado. Fez a sua parte? Milagroso, não existe. Milagre só Deus faz. Nós trabalhamos. Treinamos. Exato. Então você colocou em prática, isso fez diferença. Sim, eu acredito muito nisso. A prática, ela leva aonde você quer chegar. Eu não nasci perfeita. Quando eu comecei o Mundo Miss, eu não era a favorita. Às vezes as pessoas, inclusive, olham para algumas candidatas e falam, essa não tem potencial. E eu falo, depende. Se ela se preparar, ela tem. Aí ela tem. Ela pode ganhar de favoritos, porque foi o que aconteceu comigo. Então, se a pessoa me olhasse no começo, ela facilmente diria que eu não tinha potencial para ganhar o Miss Brasil. Mas eu falei, depende, eu vou ter. E até você pode fazer isso em todas as áreas da sua vida. Eu falo com propriedade do Miss, do mundo da moda, mas qualquer área a pessoa pode se transformar. E Letícia, desse processo todo que você já fez, a verdade é que o mundo Miss, bastidores do mundo Miss, é muito competitivo e às vezes até cruel. Eu posso dizer que tem muitos lugares que isso acontece sim. O mundo Miss, ele tem muitas franquias e você vai encontrar mulheres com diferentes personalidades e propósitos e muitas que também não têm o propósito de estar ali.
que acham que é apenas uma briga por uma coroa e pelo status, quando na verdade não é. E aí você vê mulheres que se frustram, porque acreditam que é só coroa e status, chegam lá, tem que passar por prova, vê que não é coroa e status, é muito mais. A Miss, ela é um conteúdo completo. E meninas muito competitivas, meninas com energia pesada, e você tem que administrar isso. Mas da minha experiência, eu sou muito grata a Deus, porque no Miss Brasil Mundo, eu encontrei um concurso que é leve e que é tranquilo de lidar com as meninas que estão ali. Como eu falei, sempre vai existir as diferentes personalidades que você administra. Mas eu fui grandemente abençoada, porque no Miss Brasil, as minhas 2 roommates, colegas de quarto, eram incríveis. Quando eu fui pro Miss Mundo, a minha roommate era Porto Rico, ela também era incrível. E isso ajudou, não tinha competição, a gente se ajudava. A roupa da outra tava amassada. Faz a tua maquiagem que eu vou passar a roupa. Isso é muito raro. Isso é muito raro. Porque às vezes as pessoas falam de sororidade, no concurso, de apoiar, mas... na prática nem sempre acontece. Na prática nem sempre acontece. Então você tem que estar preparada para lidar com esses tipos de situações, para encontrar uma personalidade que às vezes está ali um pouquinho mais pesada e você saber não pegar aquilo pra você. Que aí que tá, não pegar aquilo pra você. Mas tem, gente, tem competição, mas tem muita leveza e tem amizades reais também. Então, a gente tem que canalizar ali só o positivo. Mas as pessoas têm que estar preparadas para encontrar os dois num concurso de beleza. A rivalidade e a amizade. E em Manaus, o teu coordenador foi o Miro, né? O Miro Sampaio. Um beijo pro Miro, maravilhoso. Vamos convidar o Miro pra vir aqui também. Vamos. Inclusive, ele tem muitas curiosidades incríveis do mundo Miss. O Miro, eu digo que eu sou a criatura, ele é meu criador, porque... eu tive toda a minha força de vontade, a minha dedicação para minha preparação, mas ele era aquela cabeça por trás que acreditou em mim, em quem eu era, no meu sonho, e me preparou, não largou minha mão. O Miro não largou minha mão do início ao fim, então eu sou muito grata a ele. Do Miss Amazonas, quando eu ganhei, quando eu tive a oportunidade de ter ele como coordenador, até o Miss Mundo, até hoje a gente é amigo, e ele me apoia em tudo que eu vou fazer, antes de eu fazer algum projeto, colocar em prática, eu converso, o que tu acha, amigo? Ele, Letícia, assim, assim, assim. Eu adoro, ele tem uma cabeça estratégica incrível. Gente, ele é maravilhoso. Maravilhoso. O Miro, eu tive o prazer de atender algumas misses do Miro, como você, por exemplo. Teve uma época, antes do Miro ser o coordenador do concurso, eu acho que eu já posso contar essa história, que já faz tanto tempo, acho que eu posso contar já. Eu tenho uma prima que foi Miss Amazonas. Só que quando ela ganhou, o coordenador à época não queria que ela fosse a ganhadora. Nossa. Ela ganhou, mas ele não queria que ela ganhasse. E ela sofreu muito por conta disso. E ela ainda ficou, acho que no 5º lugar, ou foi no 4º lugar do Miss Brasil. Que ela ainda ficou, mas ela sofreu muito com isso. Foi nessa época que eu comecei a me envolver com esse mundo Miss. Porque eu comecei a conversar com ela e sempre gostei do mundo Miss e comecei a analisar os discursos dos concursos, não só do Brasil, mas os concursos internacionais. E a gente consegue perceber a autenticidade da mulher que vai para um concurso de beleza e ela demonstra a sua personalidade na hora de responder o questionamento. Porque não é sobre ter um texto decorado, mas é sobre você conseguir demonstrar a tua personalidade, a tua liberdade de ser você nesse mundo Miss que é cheio de regras também. Mas tem a sua autenticidade. Para mim, Zonzi Bini foi assim incrível. Uau. No discurso dela. Ela é a minha oradora Miss. Referência, para você, quem é a melhor oradora Miss no mundo? Se eu for escolher somente uma, eu tenho uma favorita, que se chama Carolina Bielaska, que ela foi Miss Mundo 2022, antes de mim, antes de eu ir pro concurso do Miss Mundo, ela era rainha. E por que eu escolho ela? Porque ela fala com coração, ela fala justamente como a Dani falou, com personalidade. E todos os discursos dela eu ficava encantada, porque ela mostrava uma empatia,
Ela mostrava uma sororidade com a situação que ela estava falando e a personalidade, ela falava de uma forma muito única. E aquilo que eu valorizo muito, sentir a energia da pessoa. Não é algo engessado, é algo 100% natural, ela é ela. E ela foi uma Miss que marcou justamente pela fala dela dentro do Miss Mundo. E eu sou apaixonada, assim, por ela. É uma das que mais me inspirou a focar muito nessa minha comunicação. E aí você traz isso eu quero reforçar para quem tá assistindo, percebe como a Letícia fala muito bem? Como ela se expressa muito bem, e ela fala com muita naturalidade, com muita leveza, tem a personalidade dela. Só que ela treinou muito, ela estudou muito, ela se preparou, ela teve vários preparadores, fez um processo com a gente. Opa! Ela teve vários preparadores, fez também o treinamento conosco. Só que ela traz tudo isso por conta de tudo que ela fez. E às vezes a pessoa tem receio de fazer um curso de oratória porque diz, eu vou ficar engessado. Vai nada, você vai ficar mais livre para ser você, autêntico, se conhecendo melhor. Trabalha muito autoconhecimento. Então isso é muito importante, trazer você, não é a técnica, é você dentro da técnica, né, Dani? Isso é muito importante. Maravilhoso! Perfeito, arrasou! Aplausos pra ela, aplausos pra ela. Fica a dica, né? Você falando sobre o se expressar como modelo na Índia, modelo fotográfica. Isso também é uma forma de se expressar. Como você lidava com esses diferentes personagens? Porque você também vestia personagens diferentes. Sim, a Dani falou sobre esses diferentes personagens. Isso é algo muito real no mundo da moda. Uma curiosidade para as pessoas. Como modelo, a gente tem que saber interpretar. A gente tem que saber entrar num personagem, acreditar na história da marca. E isso foi o que mais me encantou na carreira de modelo. Se vocês me perguntarem, se qualquer pessoa me perguntar, foi ter a oportunidade de dar vida às criações. Porque a moda, ela é uma criação. Então eu gostava quando eu conhecia os clientes, o dono da marca, a pessoa que criou, porque ela falava, essa marca foi criada no ano tal, eu tô trabalhando nisso há tanto tempo e isso é o que eu quero expressar através da marca. E eu lembro de uma cliente que ela falou, a minha marca, ela expressa a elegância, a feminilidade e eu confio em você, está nas suas mãos, a responsabilidade é sua. Aí eu olhei, olha que interessante, a responsabilidade é minha. E uma amiga minha me falou essa frase que eu levei pro resto da minha temporada. Os clientes, eles têm um sonho e eles colocam o seu sonho, o sonho deles nas suas mãos, para você dar vida, as roupas para você dar vida àquela criação. E isso mudou, inclusive, a minha temporada, a minha forma de pensar e de trabalhar, porque eu ia pro trabalho fazer foto e vídeo, não era de uma forma fútil, mas era pensando no que o cliente queria que eu expressasse. Eu adorava quando tinha o nome da marca, porque ele realmente comunicava e era um desafio, porque às vezes é um tipo de roupa que você nunca fez, algo que você não tem muita habilidade em fotografar, então você tem que se descobrir versões diferentes. Por exemplo, se eu pego umas roupas que é um estilo muito diferente do meu, eu sou esse estilo assim mais clássico, elegante, e aí eu pego um estilo mais streetwear, mais descolado, ousado, eu tenho que desconstruir quem eu sou, eu tenho que jogar assim quem eu sou lá embaixo. Vestir o personagem. Pra vestir o personagem, isso é muito interessante. Porque é uma das coisas que a gente aprende, que as pessoas nem sabem do mundo da moda, mas que existe isso, de você assumir algo, uma responsabilidade que o cliente coloca na sua mão, se desconstruir mesmo. E aí, algo muito legal de estudar é o teatro, que eu também estudei antes e quero continuar estudando, inclusive nos próximos anos. Acredito que eu também vou me dedicar. Porque é pra vida, gente. Eu tava lá na Índia e eu lembrei. É o momento de me desafiar e de me desconstruir. Vou interpretar então, eu gostei muito dessa parte. É uma das minhas partes favoritas. Tem uma técnica da programação neurolinguística que nós usamos a modelagem comportamental. Então, quando você precisa vestir um personagem que não é o teu personagem mais próximo de quem você é, mas você precisa para aquele momento, você pode acessar, imaginar, buscar um referencial, imaginar que você é aquele referencial. Então, você veste a roupa daquele personagem, você se sente como ele, pensa como ele e usa a modelagem comportamental. Isso serve para qualquer ocasião, serve para oratória, serve como uma referência para você interpretar algo ou para buscar uma mudança comportamental. Então, cabe esse personagem também, utilizando essa técnica da modelagem comportamental, que eu usei até para emagrecer, tá? Eu modelei a Jennifer Lopez. Acho que eu nunca contei essa história por aqui. Eu busquei modelar a Jennifer Lopez no início, quando eu comecei o processo de emagrecimento. Eu pensava assim, ela não tem preguiça, ela não tem desculpa. O que ela vai fazer no meu lugar? O que ela come?
Jennifer Lopez come o quê? O que ela faz? Ela pode estar cansada como for, não importa. Ela vai seguir o processo dela. Então, a modelagem comportamental te inspira até para mudanças comportamentais, para aprender um novo recurso. E a oratória e mudanças de comportamento. Então, muita coisa. Aí você busca esse referencial até no teatro, já que você faz teatro também, né? Sim, gostei muito disso. É algo que a gente pode aplicar sem dúvidas. É até similar com o que aconteceu no Miss. Eu falava pra mim, você quer ser quem? Quer ser a Miss Mundo. E a Miss Mundo tem medo de falar em público? Opa! Então, porque você vai ter medo. Você tem que assumir essa responsabilidade. E é um pouco mesmo disso, gente. De vestir um personagem faz todo sentido. Todo sentido pra gente aplicar. É exatamente isso mesmo, adorei. E quando você saiu daqui, como é que começou a tua história no mundo Miss, Letícia? A minha história no mundo Miss começou muito nova. Eu tinha 12 para 13 anos e, na verdade, eu comecei a modelar. As pessoas falavam pra mim, você é muito alta, você é muito magro nos familiares, né? Você tem que ser modelo, você deveria ser modelo. E eu sempre gostei de atuar, assim, algo na minha infância. Eu assistia, isso é muito coisa de criança, né? Mas eu assistia um filme, eu decorava todas as falas, as coreografias, ficava ali interpretando a cena. Então eu sentia esse ar um pouco artístico. Mas pra minha família é algo totalmente desconhecido. Então no início meu pai falou, não, minha filha, você tem que estudar, se formar todo o caminho tradicional. Então, eu acreditei nisso, conversei com a minha mãe, aí eu comecei, aos 13 anos, embarquei para uma convenção de talentos que se chama Projeto Passaré. Então, a minha história mesmo começou ali, aos 12 para 13 anos. Eu tinha acabado de fazer 13 anos e eu conheci pessoas do mundo inteiro que tinham esse sonho, que estavam numa convenção para aprender sobre teatro e sobre moda. E ali você era avaliado e tinha a chance de trabalhar com agências de São Paulo, do Rio de Janeiro, talvez cair até numa novela, ganhar uma oportunidade de trabalho. E eu era muito nova e eu tive que me preparar para isso. Então foi aí que eu conheci o teatro, porque eu passei não só para modelo, eu esperava passar só para modelo, mas eu passei para atriz também. Eu não sabia para onde ia. Eu falei, pronto, preciso estudar teatro. Aí eu fiz um curso de férias, intensivo de férias, não conseguia, não tinha condições de fazer um curso longo de teatro na época. E eu comecei e me apaixonei, foi aí que eu descobri essa paixão. E logo em seguida veio o Mundo Miss. Eu tinha mais ou menos 14 anos, quando eu tinha uma Miss que me inspirava aqui do Amazonas, ela era Miss Teen. E eu falei, que incrível, eu posso ser Miss Teen. Porque na cabeça da Letícia, eu precisava construir uma história real nesse mundo. Uma trajetória. Não queria cair de paraquedas. Não, o que um concurso teen vai me trazer? Vai me trazer uma experiência para um concurso adulto. No dia que eu for competir num concurso adulto, eu já vou ter essa bagagem, essa experiência. Eu não vou ser, enfim, uma novata. E o mundo teen vai me preparar. Mas o que aconteceu? Não passei, não ganhei o primeiro concurso, não ganhei o segundo concurso, nem pra ser Miss Manaus. Então, eu tive esse início dos nãos, e que é super normal. E eu usei tudo isso pra me fortalecer, pra me preparar. E quando eu fiz 17 anos, eu recebi o convite pra representar Manaus no Miss Amazonas. E aí, o que veio na minha cabeça? Eu tenho 17 anos, eu acabei de sair da idade do teen e eu já vou entrar no concurso adulto para competir com mulheres que têm até 28 anos de idade, que são 10 anos mais velhas que eu. Essas mulheres têm uma carreira, têm uma experiência, têm uma jornada que eu ainda não tenho. Então, o que eu posso levar, Letícia, 17 anos, para um concurso onde do lado vai ser uma mulher, provavelmente com 28 anos de idade, que tem uma grande bagagem. Qual vai ser o meu diferencial, Qual vai ser o meu diferencial? Então, isso aí é um desafio, porque nessas horas você pode simplesmente achar que você não tem capacidade. Não tenho chance e nem vou. Não tenho chance e nem vou. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um caderno, o Miss Amazonas estava previsto para aproximadamente 2-3 meses, daquela data na qual fui convidada. Eu pedi um fim de semana para eu pensar no tópico. Nesse fim de semana, eu conversei com a minha mãe. Minha mãe falou, você tem que estudar tudo que envolve isso. Eu coloquei no caderno. O que eu preciso me preparar para ser Miss? Quais são os tópicos? Comunicação, oratória, sorriso, cabelo, pele, corpo, passarela, fitness, projeto social. Eu tenho 3 meses. O que eu posso fazer nesses 3 meses? Eu vou conseguir ou eu não vou conseguir? Eu vou assumir essa responsabilidade ou eu não vou assumir essa responsabilidade? E aí, então, eu estudei tudo que aquilo englobava. Isso com 17 anos, né? 17 anos. Porque eu não queria entrar de qualquer jeito. Não queria entrar sem preparação. Você queria entrar pra ganhar. E aí eu falei, eu vou me preparar, e eu vou conseguir, eu não sei como, e se eu não conseguir, tudo bem. Porque o que eu pensava?
Pode ser que eu nem ganhe, pode ser que seja experiência, pode ser que tenha uma mulher mais capacitada que eu, que ela ganhe, que ela mereça. Mas o que vai acontecer com a Letícia? Vai ter experiência, vai ter aprendido, e eu vou estar pronta para uma próxima oportunidade. Então esse foi o meu pensamento, e com 17 anos eu entrei no concurso adulto, e acabou que o concurso foi adiado, e a cada vez que o concurso era adiado, Miss Amazonas, eu pensava, é mais tempo de me preparar. Mais preparação, mais tempo. Vamos se preparar, vamos ver o que eu posso fazer quando eu não fiz, vamos ver aqui. E eu me preparava, mas isso na verdade é uma luta com você mesmo. O famoso se vença todo dia, você é o seu maior obstáculo. Porque eu sabia que poderia ter uma menina mais merecedora que eu e mais preparada. Não interessa o quanto eu me preparasse. Poderia ser que eu encontrasse uma mulher incrível e que ganhasse a coroa. Então eu tinha essa consciência. Mas era sobre a Letícia, sobre aquele desafio, o que eu poderia fazer com aquele tempo. Uma oportunidade de aprender. Então eu sempre falo para as meninas que vão entrar no Miss que a diferença tá no que elas fazem com essa oportunidade. Porque muitas meninas se sentem perdidas, caíram às vezes de paraquedas, o que eu faço, para onde eu vou. E eu falo, usa isso para se conectar com você e com os outros. E eu me preparei, fiquei muito feliz de ter conseguido vencer o Miss Amazonas. Aí você já estava com 18 ou 17 anos? Eu fiz 18 anos quando eu ganhei o Miss Amazonas, eu tinha 18 anos. E eu fui pro Miss Brasil com 19. Eu virei 19 anos e fui pro Miss Brasil. E o Miss Brasil foi, de fato, um sonho muito grande para mim. E eu passei por um processo também de fé espiritual nisso, porque eu perguntei, quando eu ganhei Miss Amazonas, eu perguntei pra Deus se aquilo era pra mim ou não. Então eu fiz um processo de oração, na torre de oração, que tem aqui, até do Miss Centro-Sul, que é da minha igreja, e eu entreguei aquele sonho primeiro pra Deus me dizer se isso era pra mim ou se não era pra mim. E se não fosse, eu ia entender. Eu ia me dedicar, mas eu ia entender que eu não precisava daquela coroa que não era pra mim. Mas se Deus colocasse no meu coração que aquela era a minha missão, não digo que aquela era a minha vitória, mas a minha missão, eu ia me dedicar e eu iria conseguir. Então foi quando nessa oração Deus me colocou um versículo que é tudo que você pedir em oração, acredite, você já recebeu, já é seu. Amém. E eu estava falando sobre a coroa e esse versículo me marcou muito. E eu falei, é pra ser. E o Miro, que foi meu preparador, ele falava, nenhuma amazonense ganhou Miss Brasil Mundo em 62 anos de história. E eu falava pra Deus, eu acredito, eu creio que você é a próxima, que eu vou ser a primeira Miss Amazonas a ganhar o Miss Brasil Mundo. Eu acredito que eu posso fazer essa história. E eu orava, eu passava o dia me preparando, trabalhando, e à noite eu ia pra torre, são 17 andares, subia na escada, ia lá em cima orar, me preparar espiritualmente e buscar essa força através de Deus. Então, no dia que eu ganhei o Miss Brasil Mundo, eu sempre tive essa ciência, como eu disse pra você, que outra mulher incrível poderia ganhar. E você olha, e de fato são mulheres incríveis, maravilhosas, que estão ali. Era a minha primeira experiência num palco, falando em público. Já tinham mulheres que já tinham tido aquela experiência, era um desafio muito grande pra mim, mas eu buscava sempre ficar tranquila com a minha história, com quem eu era, e com aquilo que Deus tinha falado, e que se não fosse, tudo bem. Então, quando eu ganhei o Miss Brasil Mundo, foi um marco muito grande. Eu lembro que anunciaram, foram eliminando as candidatas, falando o top 3, o top 2, aí chegou no top 1, e eu olhava pra um lado, olhava pro outro. Meu Deus, eu tô aqui! E eu assim, se você assistir meu vídeo, eu tava assim... Sabe, queria explodir, algo queria explodir. E aí, quando ele falou Amazonas, eu fui no céu e voltei. E tudo ficou branco. Assim, eu me direcionei à cadeira onde eu receberia a coroa. E na hora que a Miss Brasil atual colocou a coroa na minha cabeça, eu fechei o olho, quando eu abri eu vi tudo branco. E aí eu fechei o olho e eu chorei, e aí eu recebi o cetro que eu também tinha, e foi um momento muito especial. E eu entendi que o mundo Miss é missão, então por isso que a Letícia fez o que fez como Miss, mas foi porque eu acreditei que é uma missão, não é uma coroa rasa pra você ir lá e desfilar e só. Então eu queria estar ali pra me conectar com pessoas, e foi por isso que desde o início eu me preparei tanto, porque eu queria me conectar com pessoas através do mundo Miss. Era a oportunidade que eu tinha. E é por isso que eu me dediquei tanto aos projetos sociais também. É por isso que eu escolhi o Miss Mundo, que trabalha com beleza, com propósito, que é o nome, é o marco do Miss Brasil Mundo, do Miss Mundo, são os projetos sociais. Então eu falei, essa é a minha chance de me conectar com mais pessoas e de aprender com elas. Então eu fiquei muito feliz. Foi uma vitória que marcou a minha vida, a vida da minha família, mas por tudo isso que significou. Letícia, a tua mensagem de agora
já é uma das mensagens mais marcantes para mim em todas as edições do Pode Me Dizer, né, equipe? Já é uma das mensagens mais marcantes, porque aqui eu sempre digo que a nossa voz está a serviço. Sim. Que Deus nos deu o dom da voz. Oratória é o que nós fazemos com esse dom que Ele nos deu. Nossa voz está a serviço. Então, como é que eu vou servir ao mundo, contribuindo para que esse mundo seja um lugar melhor através da minha voz? Isso acontece em qualquer ocasião, inclusive no Mundo Miss, quando você traz essa mensagem, quando você leva a mensagem para o mundo, quando você coloca Deus à frente, que você entende que sua voz poderia ser propagada no mundo inteiro, levando a tua mensagem, e assim você alcançou, a gente entende que isso é cada vez mais real. A nossa voz está a serviço, a sua voz está a serviço. Sim. E quando a gente se conecta com isso, a nossa força interior para falar, ela aumenta, ela exala, ela transborda. E aí não tem medo, não tem insegurança, não tem nada que nos paralise. Sim. Então a tua força, ela vem dessa fé. E a tua energia exala essa fé pra gente, não é, equipe? Meu Deus! Que maravilha! Eu espero que você que esteja assistindo agora, o nosso Pode Me Dizer, sinta essa energia que Letícia Frota traz pra gente com a sua mensagem, com a sua força. Sim. E eu fico aqui babando, lembrando daí. Eu vou procurar uma foto nossa, Letícia. Do iníciozinho de tudo. Da primeira vez que eu te atendi, vou procurar uma foto nossa. Procura, precisa ver isso, vamos ver. Bora fazer uma comparação, né? Mas eu gosto muito de contar, porque é algo que realmente mudou a minha vida. Foi uma virada de chave, tudo que eu vivi no Miss Brasil. Porque eu coloquei como uma missão me conectar com as pessoas. Eu quero, pelo que você quer ser lembrado. Então eu coloquei, como que eu quero ser lembrada pelas pessoas? O que eu posso somar? Porque eu tive uma história no passado. Eu não acreditava em mim, na minha infância. E as pessoas ao meu redor não acreditavam em mim. E falavam que eu não ia ser ninguém, que eu não podia. Então eu escolhi mudar. Eu escolhi acreditar em meio ao mundo escuro, na qual eu estava mesmo. Muitos dedos, muitos julgamentos, apontamentos. Então isso me fortaleceu muito desde o início pra cá. E de certa forma é aquela coisa, né, de você querer provar para os outros que você consegue. Aí quando eu vi que isso não era saudável, eu tenho que fazer isso por mim, não por eles, é por mim. E realmente porque tem muitos jovens que eles não acreditam, né, neles, eles passam por muitas situações, às vezes piores do que a minha. Então, eu lembro que algo que ficou no meu coração foi que eu queria ser Miss Brasil para inspirar as meninas que estão passando por situações muito difíceis e que elas podem talvez chegar onde eu estou ou em qualquer lugar que elas consigam, se elas souberem administrar as emoções delas. Se acreditarem nelas. Se acreditarem nelas, administrarem os desafios, as emoções. Então, eu sempre falei que na preparação do Miss, a inteligência emocional é muito importante na vida de uma Miss, porque você precisa aprender a administrar. E agora, voltando para os pontos mais importantes do que eu vivi, foi sem dúvida os projetos sociais. Eles marcaram a minha vida. E no Miss Mundo, algo muito legal, né, da gente falar também, foi que eu ganhei o Beleza com Propósito, que é a prova que todas as meninas, elas precisam levar um projeto social para o Miss Mundo. E eles avaliam essa prova. Primeiro, através de um vídeo, um documentário que você faz. Segundo, por uma entrevista com um top 10. E aí eles escolhem a vencedora. E eu nunca esperei ganhar essa prova na minha vida. Aí você esperava ganhar o Beleza com Propósito? Não esperava. Porque são projetos incríveis, de verdade. Eu acreditava no meu trabalho que eu fiz de coração, mas eu sabia da grandiosidade de outras meninas. No trabalho delas e na forma que elas expressavam aquilo. E quando eu ganhei, se você ver o vídeo, eu também tava parecida até com Miss Brasil. Eu tava assim, a vencedora é, e eu esperando anunciarem, a vencedora, né? Brasil! Eu vi, eu acompanhei tudo. Aí, olha o que entrou aí. Discurso, eu vou ter que falar. Meu Deus, eles vão me perguntar um negócio. Se prepara, chora, não chora, engole o choro. Se você colocar essa imagem, as pessoas conseguem assistir isso. Porque eu fiquei muito surpresa e emocionada. Gente, o negócio subiu aqui, a emoção. Eu ganhei 112 mulheres e o quê? Eu não esperava. E aí elas estão esperando algo de mim, elas querem me ouvir.
se prepara. E eu caminhando, se prepara. Então, assim, foi muito incrível, porque em poucos segundos eu precisei mudar o meu mood de muito emocionada pra se prepara, que eles querem te ouvir. E foi incrível, gente. Essa foi a minha vitória, pra mim, Beleza com Propósito, em meu coração, essa foi a minha coroa. Eu não precisava da coroa de Miss Mundo, mas Beleza com Propósito, ele impactou a minha vida. E depois eu fui entendendo, né? Porque Deus também me deu muitas confirmações sobre o Miss Mundo, e foi por isso que eu me dediquei tanto. E eu entendi que a minha vitória foi essa. Eu não precisava da coroa, beleza com propósito. O que eu mais priorizei? Tinha um significado muito maior pra você. Propósito. Exato. Não tinha coisa melhor, presente maior de Deus da vida do que isso. Então eu fiquei muito emocionada. E é isso, a coroa, né? Mas já ficou no quinto lugar do Mundial. No quinto lugar, que já é algo muito positivo. E viajou o mundo também, conheceu muitos lugares. O Miss Mundo, ele elege 6 rainhas continentais por continente. Eles fazem América e Caribe, a Ásia e Oceania, eles fazem a divisão bem certinha, e a gente tem a oportunidade de viajar com eles para diferentes países, para trabalhar em ações sociais nesses diferentes países também. Não é só para evento, tem um trabalho social também. Tu imagina, eu me sentia muito privilegiada, porque eu sou uma menina nova, mas por poder viver isso. Então foi a melhor experiência da minha vida. Então, as meninas que vão se preparar para um concurso de beleza, elas podem tirar muitas coisas no concurso, se elas souberem botar os olhos certos naquilo, sabe? Não enxergarem só as dificuldades, as barreiras, as coisas negativas que tem. Por sempre escolher o positivo, foi que eu vivi tudo isso que eu vivi. Gente, Letícia Frota não é a melhor oradora, a Miss que tem a melhor oratória, não é, gente? Escreve aí nos comentários, eu acredito que é ela. E eu babando nessa oratória clara, e eu entendo que Letícia é dedicada, você continua fazendo os exercícios de dicção, né? Sim. Ficou muito claro pra mim te analisando. Obrigada, se você viu. Mas exercícios de dicção, a calma, a respiração, é um desafio, sempre, principalmente porque eu passei um período de 5 meses fora, da qual a minha prioridade não era discursos de comunicação, era mais por trás da câmera. Então agora, pressão corporal. Então agora é isso de você relembrar as técnicas, de você praticar, é um negócio pra vida, um exercício da vida, né? Você que trabalha com isso, você sabe que Sim. A gente nunca pode abrir mão. Nunca, é um exercício diário. Comunicação é uma pequena escolha diária. Todos os dias nós vamos trabalhar a oratória para melhorar. Porque a nossa voz tem uma missão, ela está a serviço da humanidade. Sim. E para finalizar, tem uma perguntinha para você. Letícia Frota andou no fogo no nosso treinamento de oratória. Compartilha com a gente essa experiência. Tem o vídeo da Letícia andando sobre fogo. Gente, eu andei no fogo, no curso da Dani, e ela sempre fez muitas coisas pra gente se desafiar mesmo. Então, o fogo, passar pelo fogo, é você vencer o seu medo e vencer você mesmo na prática. Isso é muito interessante. Então, foi uma experiência marcante, algo que muitas pessoas, quando olham, acham loucura. O que essa menina está fazendo pisando no fogo? Como foi, Letícia? Mas aquilo ali, ele define muito a nossa vida e a dificuldade que a gente tem com nós mesmos. Então é como se o fogo... A linha de raciocínio que eu faço é essa. É como se o fogo fosse a minha versão amedrontada. E o fato de eu conseguir passar por cima do fogo ali na preparação que a gente fez, no curso intensivo da Dani, foi eu ter a habilidade de me vencer quando as coisas ficassem difíceis. Então lá na frente, quando eu tivesse medo, eu andei no fogo lá atrás, eu falei pra mim mesmo que eu ia conseguir. Então eu sempre faço essas analogias, ligando a algo da minha vida, que isso ajuda eu trazer aquela técnica pra sempre. Então, aquela técnica ali do fogo, ela podia até ter ficado lá atrás, mas foi uma forma de eu carregar ela comigo. Sempre entender que aquilo ali são os meus desafios. Eu andei no vidro e no fogo. Lembra? Eu andei no vidro também. Tu andaste no vidro também. Eu andei no vidro. Gente, você sentiu o vidro no seu pé. Imagina o medo que dá de você rasgar o pé e fica tudo bem. É realmente algo que você trabalha a respiração, a consciência corporal, a calma na mente. Reprogramação mental. E é assim que a gente consegue passar pelo fogo, né? Como você conseguiu, como foi essa loucura. É trabalhando esses pensamentos na nossa cabeça, essa reprogramação e o nosso estado de espírito naquele momento. Essa é a única forma. Senão você nem passa no vidro, no fogo, você fica ali mesmo na fila olhando o pessoal. É verdade. E tem gente que prefere não passar e tá tudo bem. Porém, quando você passa, vive a experiência, você compreende o significado dela. Você entende como essa experiência te ajuda a reprogramar a mente e a lidar com as suas próprias emoções, desbloquear situações importantes. Agora, Letícia, me diz uma coisa. Você
fala muito bem o português, sua oratória é excelente, você defendeu as suas ideias nos concursos de beleza internacionais falando em inglês. Tem diferença dessa preparação verbal do português para o inglês? Eu vou dizer que tem por conta da entonação do vocabulário daquela língua específica. Mas quanto à respiração, autocontrole, é muito similar. Mas o maior desafio, quando você vai dar discursos em inglês, é você trabalhar o domínio e autoconfiança sobre as palavras que você precisa falar, que às vezes você nem sabe. Então, uma coisa é você falar em português, que você tem todo o conhecimento de palavras que possam substituir uma que você esqueceu, mas em inglês você não tem. Se eu esquecer essa palavra, como que eu posso administrar isso num discurso a público? Então, esse foi o maior desafio na preparação que eu fazia com a minha professora de inglês, os meus professores, era me preparar com perguntas surpresas. Então, a gente fez esse treinamento. Eu tinha aula de perguntas e respostas em inglês, na qual os professores me perguntavam perguntas de conhecimentos gerais e sobre o meu projeto social, sobre mim mesma, e eu tive que aprender a defender tudo isso em inglês. Então, entrava todas as técnicas de oratória ali, do autocontrole sobre tudo, mas sobre o vocabulário, porque algumas palavras elas têm uma entonação diferente no inglês, tem também os vícios de linguagem no inglês. É parecido, por exemplo, no português que a gente usa o i, no inglês a gente às vezes coloca muito um and, e nem precisa disso. Então, eu também tive profissionais da língua inglesa que me ajudaram a ter esse preparo, mas foi muito desafiador, foi uma das vitórias mais grandes pra mim, conseguir me expressar em inglês. Porque eu aprendi inglês em 1 ano e meio, ainda tem esse detalhe. Eu não era fluente em inglês, quando eu ganhei Miss Brasil Mundo, eu não era capaz de fazer um discurso, eu tive que me preparar para o Miss Mundo. E tudo isso porque eu falei, eu quero que as pessoas saibam quem é a Letícia, eu falei isso na minha entrevista do Miss Mundo, com os jurados. Saibam quem eu sou, saibam a minha mensagem, o único jeito é aprender, é estudar, então estude. E foi isso que eu fiz para eu conseguir, mas foi muito desafiador administrar. Tudo isso, né? É. Letícia, olhando para trás, como é que você se sente olhando para a tua história? Te vendo hoje, como você se sente? Como você se define? Eu me sinto muito grata e eu me definiria, sem dúvidas, com a palavra determinada. Porque se eu falo, eu não falo que eu vou fazer algo até eu ter certeza que eu vou fazer algo. Você vai fazer aquilo, você deveria fazer isso. Eu falo, eu tenho vontade, eu quero, quem sabe? Mas eu não me determinei a fazer aquilo ainda, porque quando eu me determino, eu entrego tudo de mim, meu coração, a minha alma. E eu acredito que as pessoas conseguem ver isso na minha história e eu fico feliz que as pessoas consigam ver quando eu escuto feedbacks positivos. Porque isso é de verdade, não é algo criado, é algo de verdade. Então eu me definiria com a palavra determinação e daqui pra frente, para os meus próximos objetivos, é a mesma coisa. Às vezes eu até fico mais quieta, mais retraída, demora um pouco, tem esse processo de ver aonde que eu vou colocar a meu pé, qual é o próximo passo, mas a partir do momento que eu falo que eu vou fazer aquilo, eu vou. Eu vou pra academia 6 da manhã, eu não falo, eu vou pra academia, eu tenho pra academia. Cara, eu quero ir pra academia, mas ainda não falei que eu vou focar muito naquilo, porque se eu falar, eu tenho que cumprir. Eu tenho isso comigo. Eu não falo pra falar, entendeu? Letícia, reta final do nosso bate-papo. Um versículo ou uma frase, uma mensagem que você quer deixar. Que é uma frase que você traz para a tua vida. Pode ser um versículo, um trecho de um livro. Se você acredita, você pode. Uma frase. E definiu muito tudo que a gente falou aqui, porque primeiro começa na sua cabeça, tudo que você vai fazer. E se você acredita, isso é até trabalhado nas questões de doença e de saúde. Sim. Se você tiver com psicológico ou emocional abalado, vai ser muito mais difícil de você lidar com aquela doença. Mas se você tiver com seu psicológico positivo, por mais difícil que seja, que é muito difícil, não consigo nem imaginar quanto está difícil você estar numa cama de hospital lidando com algo. Mas se você programar sua cabeça, fica muito mais fácil de você vencer aquilo. Então eu trabalhei isso na minha vida e eu levo pra mim. Acredita primeiro, organiza o seu cérebro, que daí você vai conseguir. Oratória é? Impacto. E oratória de impacto é? Conexão. Conexão, que maravilha. Agora chegou o momento de você olhar para essa câmera e mandar uma mensagem para alguém. Para quem seria? Pode ser uma pessoa que você conhece, uma pessoa que já partiu, mas que se você pudesse mandaria uma mensagem usando toda a tua voz, que conecta
Para quem você manda uma mensagem? Essa é a câmera. Nesse momento eu mandaria uma mensagem para os meus pais, porque tudo que eu sou hoje, eu digo dos meus valores, é graças ao que vocês me ensinaram. Uma família que mesmo sem ter tudo, mesmo sem ter as maiores condições do mundo, para me proporcionar facilidades para viver os meus sonhos, eles me apoiaram. E eles nunca deixaram eu entrar naquilo que iria denegrir os meus valores. Então o valor, ele sempre esteve comigo graças a meu pai e a minha mãe. Então eu agradeço muito a vocês, porque quem eu sou é graças a vocês que acreditaram em mim, que seguraram na minha mão. Às vezes o meu pai estava assim, um pouco mais assim, a minha mãe não. Minha filha vai dar certo. E a minha maior inspiração é meu pai e minha mãe. Meu pai, ele sempre falou que o trabalho, a dedicação, o esforço é que vai fazer você conseguir. E quando eu embarquei para o Miss Mundo, ele me disse isso: minha filha, esforço, dedicação, trabalho, é assim que você consegue as coisas, não é de outro jeito, é através do trabalho. Então isso fica muito forte na minha cabeça. Por isso que eu sou assim, tudo que eu vou fazer eu tenho que trabalhar. Então, amo muito vocês, muito obrigada, mãe e pai, por acreditarem em mim. E vocês realmente mudaram o meu coração, a minha forma de ver a vida, de acordo com os valores que vocês me passaram. Muito obrigada, Letícia Frota. Muito obrigada por esse bate-papo maravilhoso. Gente, que energia boa! Que coisa maravilhosa! É sabadão aqui. Maravilhoso! E olha, um grande aprendizado que eu vou tirar dessa nossa conversa é reforçar uma frase que eu já utilizo muito, que é: treinamento antecede a apresentação. Você sempre treinou, se preparou. Você sempre se preparou muito. E isso, quem se prepara, chega lá. Muito obrigada pelo seu tempo Dani. aqui. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Obrigada a Itali Joias, que nos acompanha. Obrigada a Mangarataia, que nos veste. Muito obrigada a todos que nos seguem aqui no Oratória de Impacto. Se você ainda não nos segue, ativa o sino de notificação, se inscreve no canal para você acompanhar tudo que nós postamos por aqui e deixa o teu comentário. O que Letícia Frota te ensinou neste podcast, nesta conversa? Eu te espero na próxima edição. Até lá.